Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a nossa aula de filosofia, né, para a galera aí do 8º ano. Pessoal, como nós havíamos combinado na aula passada, né, eu pedi que você fizesse os exercícios no final do capítulo 3, que estariam lá na página 54 e 55. Tá? Então, nessa aula, vou corrigir alguns desses exercícios, especificamente o 1, 2 e 3, e a gente vai dividir essa aula em dois momentos. No primeiro momento, vou fazer essa correção, tá, desses exercícios referentes ao assunto que nós tratamos, que nós trabalhamos no capítulo 3. E na segunda parte dessa aula, eu vou começar uma revisão do assunto que nós trabalhamos no capítulo 1, que é um assunto que vai cair na sua prova. Se você olhou lá na plataforma, tem a lista de conteúdos lá, que nós vamos cobrar na nossa avaliação, conteúdos que nós estudamos no capítulo 1 e no capítulo 2. Da segunda parte dessa aula, eu vou fazer uma rápida revisão a respeito do capítulo 1, e na outra aula, né, na segunda-feira, que teremos uma outra revisão, eu concluo a revisão falando do conteúdo do capítulo 2. Tudo bem? Então, vamos para a correção dos exercícios de hoje. Né? Pegue seu livro na página 54, tá? Acompanhe a correção, preste bastante atenção nas informações que nós traremos aqui a respeito do assunto aí que nós trabalhamos no capítulo 3. Tudo bem? Vamos lá, então. Eu projetei aqui na tela o meu livro, né? E aí você pode acompanhar e, de acordo com o que a gente vai corrigindo, você vai anotando aí no seu livro, no seu caderno também. Tudo bem? Vamos lá, então. O exercício número 1 diz assim: identifique o autor de cada texto, escrevendo H para aquele texto que você julga fazer referência a Hobbes, L para aquele texto que você julga que corresponderia às ideias de Locke. Tudo bem? Foram esses dois pensadores que nós trabalhamos na aula passada. Lembra? Rapidamente aqui para você recordar. Olha só, nós vimos dois tipos de assuntos onde foram citados esses dois pensadores, tá? A respeito do conhecimento e a respeito da política. Lembram? Olha só, a respeito do conhecimento, esses pensadores aqui, esses dois, pertencem a um grupo de filósofos que defendem a ideia de que todo conhecimento, todo conteúdo que a gente tem na mente, todo esse conteúdo veio dos sentidos, da experiência que a gente realiza no mundo por meio dos sentidos. Tudo bem? Então a gente faz a experiência e retém, né, na nossa mente o conteúdo dessa experiência. Tá? O nome dessa corrente de pensamento é empirismo. Tudo bem? Esses dois partem dessa ideia. Só que Locke ainda aprofunda mais, dizendo que a nossa mente é como se fosse uma folha em branco quando a gente nasce. E à medida que a gente vai vivendo, a gente vai registrando isso aí. Tudo bem? Um outro aspecto, outro tema abordado também por esses dois pensadores é a respeito da política. Nós vimos assim, que Hobbes defende a ideia que o homem nem sempre viveu em estado de sociedade civil. Tá? Antes ele vivia em estado de natureza. E aí ele vivia em guerra, conflito, disputa, né? Uma guerra de todos contra todos. Aí foi necessário abrir mão da liberdade, entregar na mão do Estado e criar o Estado de sociedade civil, onde o Estado vai administrar as nossas relações. Tudo bem? O outro, Locke, por exemplo, ele diz assim, para evitar, ou melhor, para facilitar a relação entre as pessoas no Estado de sociedade civil, foi necessário criar leis, né? Criaram-se leis para que a gente pudesse viver bem em sociedade. Mas quem foi responsável por criar leis? O poder legislativo. Tudo bem? Essas foram basicamente as ideias principais a respeito desses dois pensadores. Vamos ver então aqui. Assinale H para Hobbes, L para Locke. Tudo bem? Vamos ler a primeira afirmação. A letra A diz assim: é dado que a condição do homem é uma condição de guerra. Tá? Vou selecionar aqui. É dado que a condição do homem é uma condição de guerra de todos contra todos. Segue-se que tal condição
todo homem tem direito a todas as coisas. Vamos lá. Quem defende a ideia que o ser humano, o homem vivendo em estado de natureza, vive em guerra de todos contra todos? Nós acabamos de recordar agora. Isso mesmo. Nós acabamos de citar o pensamento de Thomas Hobbes. Então, aqui você coloca um H, vou tentar desenhar aqui. Beleza. Você coloca H nessa primeira letra aí, na letra A, entre parênteses. Vamos ver a segunda afirmação. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco. Você leu isso aqui, você tem que recordar das ideias do outro pensador que nós acabamos de citar aí. Quem? John Locke. Então, você vem aqui e coloca um L. John Locke. Mas vamos terminar de ler aqui. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Como será suprida? A isso respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Então, John Locke parte do princípio que a nossa mente, ou seja, quando a gente nasce, é como se fosse uma folha em branco. Tudo bem? Vamos para a próxima afirmação. Considero, portanto, que o poder político é o direito de editar leis. Lembra que nós falamos agora mesmo na nossa recordação do conteúdo aí? Editar leis. Quem que edita a lei no poder político para garantir uma boa relação entre as pessoas da sociedade? O poder legislativo. E quem que fala sobre isso? John Locke. Então, você põe um L aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima afirmação. Autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo, a este homem ou a esta assembleia de homens. Vamos lá. Transfiro o meu direito. Quem que fala que para viver em sociedade civil, a gente transfere, o ser humano transfere seu direito, sua liberdade e deposita na mão do Estado para governar suas relações? Nós acabamos de falar que quem defende essa ideia é Hobbes. Então, você coloque um H na letra D. Então, as nossas respostas ficam assim. H na letra A, L na letra B, L na letra C e H na letra D. Vamos apagar isso aqui para a gente ir para o próximo exercício. Beleza? Vamos lá. Exercício número 2. Vamos lá. Pede para você fazer o seguinte. Leia a definição de racionalismo e compare com o que você aprendeu sobre empirismo. Vamos lá. Vamos ver a definição do que é o racionalismo que aparece aqui. Vamos lá. Diz assim, qualquer filosofia que enfatize o papel da razão. Deixa eu selecionar aqui. Isso. Qualquer filosofia que enfatize o papel da razão, que nessa perspectiva garante a aquisição e a justificação do conhecimento sem auxílio. A preferência pela razão em detrimento da experiência sensorial como fonte de conhecimento. Resumindo, a definição de racionalismo que aí está diz assim, a fonte segura do verdadeiro conhecimento está na razão e não nos sentidos, como forma de captar a realidade à nossa volta. Tudo bem? Agora, o que está pedindo lá no enunciado? Compare, ok? A definição de racionalismo com aquilo que você aprendeu sobre empirismo. Vamos lá. Você pode fazer a seguinte comparação. O texto fala da definição do racionalismo, que parte do princípio que a fonte segura de todo conhecimento é a razão e não a experiência. Essa ideia se opõe, tá? Você pode responder assim, a ideia descrita no texto se opõe à definição daquilo que é o empirismo, que parte do princípio que todo conhecimento vem da experiência captada do mundo à nossa volta por meio dos sentidos. Tudo bem? Então, nós vimos duas formas de conhecimento aí. De um lado, o racionalismo, do outro, o empirismo. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu apagar também. Isso. Vamos para o próximo exercício, o exercício 3. E aí a gente já vai para a nossa revisão. Vamos terminar aqui. Explique
explique por que a citação de Hobbes, reproduzida a seguir, é uma defesa do empirismo. Ora, nós já temos uma noção do que é o empirismo. Então, vamos ler essa definição, tá? Essa citação abaixo, e vamos identificar na mesma o porquê que o autor dela, tá vendo aqui embaixo, que é Hobbes, pode ser considerado um empirista. Por que ele está defendendo o empirismo? Vamos lá. O texto diz assim: a origem de todas elas, aparências, está aí, é aquilo que denominamos sensação, pois não há concepção no espírito do homem que primeiro não tenha sido originada total ou parcialmente nos órgãos dos sentidos. O resto deriva daquela origem. A causa da sensação é o corpo exterior ou objeto, que pressiona o órgão próprio de cada sentido. Vamos lá. Por que a gente pode identificar aqui? Você pode responder do seguinte modo: é possível identificar que Hobbes está fazendo uma defesa em relação ao empirismo? Por quê? O próprio texto afirma que todo conteúdo que a gente tem na mente, tá? Todo conteúdo que eu tenho de conhecimento, tá? Na mente, é derivado da experiência sensível que eu tenho do mundo por meio dos órgãos dos sentidos. Tudo bem? Então é fácil de identificar isso no texto, porque ele está sendo claro ao dizer que todo conteúdo, toda a aparência que eu tenho na minha mente, tá? Todo conteúdo da mente, deriva da experiência sensível, ou seja, da experiência por meio dos sentidos que eu realizo do mundo à minha volta. Tudo bem, meus queridos? Muito bem, eu vou encerrar a correção desse exercício agora e vou projetar aqui na nossa tela o slide da primeira aula que nós trabalhamos no primeiro capítulo. Então, a partir de agora vai ser uma rápida revisão daquilo que a gente estudou no primeiro capítulo, como forma de aprofundar aí a nossa preparação para a nossa primeira avaliação, que será na próxima semana. Tudo bem? Vamos lá, então. Vou projetar a tela aqui e a gente prossegue com a aula. Muito bem, aqui estamos. Projetei aqui o slide da nossa primeira aula. Tudo bem? Então, agora eu vou recordar os assuntos que nós tratamos, especialmente no primeiro capítulo. Tudo bem? Vamos lá. Nós vimos assim, iniciamos o ano falando do primeiro capítulo, que nós trabalharíamos uma fase da filosofia conhecida como filosofia moderna, ou seja, existe uma nova concepção de filosofia a partir desse pensamento do período moderno. Então, nós temos como título aí, a razão é a fonte do conhecimento verdadeiro. E para refletir sobre esse tema, nós vamos entender do seguinte modo. Deixa eu colocar uma imagem mais do lado. Beleza, vamos lá. No processo de desenvolvimento da filosofia, o período moderno é marcado especialmente por uma busca de um conhecimento seguro. Tá? E nós vamos ver duas formas de compreender a realidade. Tá? Nesse primeiro momento, nós vamos falar de uma delas, que é o racionalismo. Tá? Futuramente, nós, como eu já citei para vocês, nós veremos, nós citamos aí, uma outra forma chamada empirismo. Tudo bem? Mas o que levou, ao longo da história, esse processo de busca por um conhecimento seguro? Especialmente no contexto da Revolução Científica, século XVII em diante, aí, alguns físicos, matemáticos, buscaram adotar a matemática como fonte de linguagem para ser aplicada também na ciência. Mas por que a matemática? Vamos lá. Porque ela tem algumas características específicas. Ela é clara e objetiva, é universal, composta de símbolos e possui uma demonstração. Vamos analisar assim. Universal por quê? Porque o raciocínio matemático é válido em todo lugar. Tá? Então, não tem como negar um raciocínio matemático, porque a validade dele alcança uma universalidade. Tudo bem? Vamos, então, aliás, na aula que nós trabalhamos esse assunto, nós citamos um pensador importante dentro da filosofia moderna, chamado René Descartes, filósofo francês, que defende um método para alcançar um conhecimento seguro. Então, Descartes, como nós falamos na nossa primeira aula, ele tenta aplicar a matemática
no conhecimento filosófico. E ele parte do princípio que é o seguinte: todo conhecimento, para ser considerado como válido, como verdadeiro, ele deve ser submetido à dúvida, ok? Então, o método cartesiano, conhecido como dúvida metódica, tem algumas etapas, né? Primeiro, dúvida. Duvide de tudo que você julga conhecer. Duvide dos sentidos e daquilo que você aprendeu. Ou seja, duvide dos sentidos. Por quê? Porque os nossos sentidos podem nos enganar. Tudo bem? Um outro momento. Depois de duvidarmos de todas as coisas, algo se torna evidente para nós. Só podemos duvidar porque pensamos. Vamos lá. Por que eu posso duvidar de alguma coisa? Mas para eu duvidar, eu tenho que antes fazer o quê? Pensar, refletir sobre aquilo. Então, Descartes diz assim: bom, para eu duvidar, eu tenho que pensar, ok? Então, eu parto do princípio de que o pensamento é algo necessário. Então, vamos lá. Se eu cogito, se eu penso, eu só duvido porque eu tenho essa capacidade de pensar. Aí Descartes elabora o seguinte raciocínio: a única verdade, tá? Guarde bem isso aí no coração. A única verdade livre de qualquer dúvida, segundo Descartes, é que o pensamento existe. Os meus pensamentos existem. Tudo bem? E se o meu pensamento, no caso, se o meu pensamento existe, logo eu existo. Tudo bem? Então eu só tenho a capacidade de entender a minha existência a partir do momento em que eu penso e reflito sobre a mesma. Tranquilos? Aí vem a máxima cartesiana, né? O pensamento de Descartes. Penso, logo existo. O cogito ergo sum. Vamos para o próximo. Para buscar um conhecimento verdadeiro, Descartes apresenta aí as regras para esse conhecimento seguro. Primeiro, tá? Só tomar como verdadeiro o que se apresenta à mente de forma clara e evidente. Ou seja, primeiro passo, duvidar sempre. Outro, quando houver alguma dificuldade no conhecimento, deve-se analisá-la, isto é, decompô-la, ou seja, dividir o problema em quantas partes forem necessárias. Terceiro momento, deve-se seguir uma ordem de compreensão do pensamento, saindo do mais simples para o mais complexo. Ou seja, uma vez que eu dividi, eu devo começar do mais simples até chegar ao mais complexo, no processo de construção de um conhecimento seguro. E, por fim, fazer revisões e enumerações completas, para ter certeza de que tudo foi corretamente considerado. Ou seja, fazer a revisão para que eu não deixe nada para trás sem ser analisado. Tudo bem? Vamos para um outro conceito dentro da filosofia cartesiana. É a visão dualista da realidade. Quando eu falo visão dualista, o que você entende por dualismo? Tá? Vamos entender assim, dualismo. Duas coisas. Que dualismo seria esse dentro do pensamento cartesiano? Vamos lá. Descartes afirmou que a realidade é composta de 3 substâncias. Vamos analisar assim. 3. Mas primeiro vamos analisar as duas que se apresentam diante de nós. Todo ser, para Descartes, é composto, tá, de uma substância pensante, uma substância extensa. Ou seja, nós temos a nossa parte pensante, tá, que é a nossa mente, aquilo que pensa, aquilo que duvida, aquilo que questiona, aquilo que busca o conhecimento, tá? É a nossa parte intelectual. E também temos a substância extensa, que é composta, aí, especialmente pelo nosso corpo. Então, eu tenho mente e corpo. Tudo bem? Então, essa visão dualista. Só que é o seguinte, como a mente e o corpo não se podem, tanto a mente quanto o corpo não se pode autocriar, é necessário admitir que exista uma substância maior que isso, que ele vai denominar como substância divina, porque ela é eterna e perfeita. Ela fundamenta toda a realidade, tudo que existe. Ou seja, a substância divina foi aquela capaz de criar tanto a substância pensante, a mente, a alma, como a substância extensa, o corpo. Tudo bem? Aqui se resume a visão dualista do pensamento cartesiano. Meus queridos, na próxima aula eu vou concluir a revisão falando do assunto do capítulo 2. Tranquilos? Eu gostaria que você estudasse com tranquilidade, se preparasse, refizesse os exercícios, reveja a aula, caso necessário, para a nossa atividade avaliativa na próxima semana. Tudo bem? Um forte abraço, bons estudos e até a próxima.